Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Hoje Tem Conversa, o podcast do seu Marília Hoje Notícia. E que bom contar com a sua audiência. Quero já te agradecer pedindo para você deixar um like aí, dar essa moral pra gente. Isso ajuda muito ao vídeo ser distribuído aí para um maior número de pessoas. Sempre agradecendo aos nossos patrocinadores, nossos parceiros, Esmeralda Shopping, também com a gente o Colégio Água Viva. Planos Prever, planos pensados em você. Conosco também a Ventilador e Casa, a Casa Viva Melhor, móveis planejados Simoneto e Oral Sim Implantes Dentários. Que legal! Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um tema muito, mas muito importante. Não é todo mundo que gosta de falar sobre isso. Às vezes fala, isso é muito distante de mim, que são as pesquisas. Exatamente, ciência, isso é muito importante. E a gente... Principalmente na área da saúde, a gente percebe uma evolução muito grande e muito rápida e, de repente, a gente fica recebendo informação lá dos Estados Unidos, da Europa, quando, na verdade, nós temos um link direto. A nossa cidade tem um potencial de pesquisa muito interessante e eu estou aqui com uma dessas referências, o meu amigo, Dr. Spencer Luiz Paião, que está aqui, ele que é geneticista, é chefe da disciplina de genética, né, na verdade, ali da Faculdade de Medicina de Marília Famema. Spencer, obrigado, uma honra te receber aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Olá a todos. É um prazer muito grande estar aqui, agradeço o convite. Demorou um pouco, mas aconteceu. Veio no tempo certo. Veio no tempo certo. Você é um gozador, né? Convida, o cara nunca vem, e aí quando vem, mas a gente dá essa moral pro nosso entrevistado sempre. Mas eu não falei besteira, não, né? Nessa introdução, no que diz respeito a essa conexão que nós temos com a pesquisa, em especial aí a Faculdade de Medicina de Marília Famema, e você é alguém que está muito presente nesse campo. Eu queria que você falasse para a gente um pouco como é que andam as pesquisas aqui na nossa cidade e que, claro, tem uma repercussão mundial. Sim, então, Marcos, Marília, na verdade, né, isso vem de alguns anos, não é só a Famema, você tem outras instituições, né, muito boas também, que atuam. A própria Unesp, eu tive com o Vitor aqui, Vitor Ingrato. Sem dúvida, Unimar, enfim, Univem. Mas você colocou aí na área da saúde. Na área da saúde, realmente, a gente tem a pós-graduação, ela tem aqui já, sabe, parece nada, mas ela começou em 2012, então a gente já está com 12 anos e com desenvolvimento de pesquisa. Antes, quando eu vim para cá, aliás, a Faculdade de Medicina ela era basicamente assistencial, mas querendo montar a parte de pesquisa, então fui nucleando outros profissionais da área da saúde, médicos, não médicos, foram começando a incorporar essa questão da pesquisa. Hoje a gente tem 2 programas de pós-graduação na Famema, né? Um que é Saúde e Envelhecimento, cujo doutorado foi aprovado recentemente pela CAPES, então isso mostra a evolução e os pontos positivos, né? O caminho positivo. E um outro mestrado profissional, que é mais para quem está trabalhando mesmo na área, que é ensino em saúde, também muito, muito interessante. Então, uma voltada ao envelhecimento. Isso, e um ensino em saúde, até pela questão do método da Famema, que é inovador, que começou há muito tempo, mas que ainda, né, tem uma visibilidade muito grande, e assim começaram a se nuclear as pesquisas, e o mais importante hoje para a CAPES, que é quem gerencia tudo isso, da questão da pós-estrito sensu, é formar bons profissionais. Você colocou essa questão da pesquisa em Marília, ok, é muito interessante, porque para quem não tinha nada, hoje, né, começa assim com formar bons pesquisadores, esse é o grande objetivo, e fazer com que esses pesquisadores acabam tomando novos centros, formando outros pesquisadores e assim por diante. Essa é uma sequência que fortifica a pesquisa, né? Então, em Marília, eu acho que assim, a gente está caminhando muito bem, né? Não dá para você comparar a questão de uma década e meia atrás, que, com exceção talvez da Unesp, que já tem essa tradição. Mas as outras instituições, principalmente como a Famema, eu acho que é muito positivo isso. E é até interessante essa questão, e para o nosso internauta que acompanha aí, entender a importância da pesquisa, né? De ter uma instituição focada em pesquisa, porque você acaba estando na vanguarda sempre, né? Sim, sem dúvida.
Eu acho que esse é um ponto muito importante. Só que a gente também tem, eu sou obrigado, eu tenho que falar, Marcos, até para a questão de informação dos internautas, no sentido de ter um conhecimento um pouco mais amplo. Você falou da questão de Marília, ok, positivo. Se a gente pegar a questão do Brasil, ela não é tão positiva, infelizmente. Né? Do estado de São Paulo, mantém-se por conta da FAPESP, de outras instituições que são sérias, que reservam que incentivam, uma parte né? Incentivam. Que, né, lógico, gente, nem todas as pesquisas são pesquisas de alta qualidade, mas pesquisas boas que começam, tem um tempo. Mas o Brasil, recentemente, ele teve, são dados agora, de junho de 2024, ele teve uma queda no ranking de 67 países, ele caiu 5 posições. Pra você ter uma ideia, isso é ruim. Ele está na posição 62. Tá? Tá 5 posições dos últimos da lista. Então isso é muito ruim. E a gente pode atribuir a vários pontos. É assim, nós estamos aí vivendo, aqui a gente está exercitando isso. Questão de tecnologia, né? De impacto tecnológico. Você sabe, para isso, em algumas áreas, principalmente da saúde, você precisa de investimento. Não tem jeito de você falar em competitividade com o exterior se você não falar em investimento aqui no Brasil para chegar perto, né, do pessoal de fora. Um outro ponto que é uma pena, uma judiação, é que a gente tem bons, fantásticos cérebros que são exportados. Tem muitos dos grandes pesquisadores... Não estão mais aqui. Não estão, e não voltam, Marcos. Eu estou falando nos grandes centros do mundo. Então, quer dizer, esse é um ponto muito importante da gente olhar. Infelizmente, esses dados não caminham juntos, essas vertentes que a gente está falando. Mas ainda assim, óbvio que a gente tem resultados... não tão em grande escala, mas resultados muito bons. E me chama a atenção que nós temos, você falou da FAPESP e falou da CAPES também. O que me chama a atenção é que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, e a gente sabe que eles investem muito em pesquisa e principalmente através de doações, né, de celebridades. Você vê que o cara fica doente de determinada patologia lá e tal, e aí ele pega e investe fortuna de milhares de dólares ali. Recentemente, agora essa semana, Sir, como é que é? Elton John, né? Ele recebeu uma doação lá para um instituto dele lá que pesquisa doenças que ele perdeu a visão também e tal. Quer dizer, isso no Brasil nós não temos, né? Iniciativa da população, não digo nem privada, tá? Que aí a gente teria interesses. Sim. Mas eu digo assim, de pessoa física mesmo, de doações. Não, claro. Nesse âmbito, você sabe por que a coisa não acontece? Mas você está me falando e tá me ocorrendo várias histórias. Eu não queria te deixar confuso, aqui. Tá? Eu acho que assim, o movimento, o raciocínio é muito amplo, então a gente acaba meio que... É uma emoção muito grande estar aqui na sua... Eu sei disso. Então, assim, pra mim, eu preciso até me conter um pouco, mas preciso voltar. O que você perguntou? Não, eu sei. Esqueci. Eu sei aqui. Marcos, nós vamos falar um pouco sobre esquecimento daqui a pouco. Não, vamos, o que você quiser. Enfim, a questão de doações, como você está falando, é uma questão muito difícil no Brasil. Eu te falo por quê. É questão burocrática. Questão legal. Tá. Isso impede muito. E nos Estados Unidos a dinâmica é outra. É outra. Pra você ter uma ideia, tem um professor da FAMEMA que ficou um tempo na Alemanha, se não me engano. E ele teve verba de pesquisa considerável, conseguiu equipamentos, e que ele queria trazer esses equipamentos para cá. Isso foi assim, praticamente impossível, não conseguiu. Doado por conta da burocracia, da logística. Sem logística, assim, voltado para o processo. Tá? Então, assim, isso faz alguns anos já, mas hoje não mudou muito, não. Agora, a gente tem um outro lado que é um embrião para esse tipo de investimento. Eu falei da FAPESP. A FAPESP, hoje ela trabalha em várias frentes, hoje assim, de alguns anos para cá, talvez uns 10 anos, em projetos financiados pela iniciativa público-privada. Aí sim.
Mas não é esquema de doação, é doação com retorno. Parte o Estado, ok? Entrando com uma, vamos dizer, uma verba, e parte a iniciativa privada. Teve um edital até muito importante, foi aberto acho que há uns 6 anos atrás, que cobria a questão de pesquisa e retorno. Várias frentes que são extremamente importantes, voltado para a comunidade mesmo. Então, assim, não só a área da saúde, mas transporte, educação, urbanismo, arquitetura, projetos com frentes distintas, segurança, focos distintos, mas todos eles permeados pela iniciativa público-privada. E isso começou a virar um pouco mais de, assim, meio que prática dentro da FAPESP. Esse é um ponto positivo, foi quebrado isso. Por quê? Tem bons retornos também, né? Então, nesse aspecto, sim. Agora, eu desconheço esse que você falou de doações, e você tem razão. Não só nos Estados Unidos, mas em outros países, e esse talvez seja um grande peso. Sim, não tenha dúvida. Não tem dúvida. E eu vou te falar mais, e para quem está nos ouvindo, não é que inexiste vontade por parte de empresários ou tal, no sentido de investimento. É porque a própria lógica legal, a própria legislação impede. E me tira uma dúvida, numa pesquisa, por exemplo, numa pesquisa, por exemplo, que você está trabalhando e tem ali, claro, você tem esse recurso que o salário do pesquisador acaba vindo desse montante a ser investido, né? A FAPESP, por exemplo, a CAPES, que banca o salário, ou não? Não. Porque assim, ou ele banca só aquilo que você vai utilizar para desenvolver a pesquisa. Boa pergunta. Não, na verdade, assim, ele não banca salário, mas ele banca bolsas. Entendi. Que é positivo, ok. Sim. Também é um investimento interessante. Eu queria falar, porque algumas pesquisas demandam de mais recursos, né? E aí eu acho que fica meio limitado quando você depende de um órgão ali específico. Sem dúvida. O que o pré-requisito, e eu acho que isso é importante também para o desenvolvimento dessas pesquisas, é que você tenha pesquisadores já com mais experiência coordenando essas pesquisas, ok? Isso é um ponto. Mas você colocou bem, quer dizer, para o desenvolvimento desses projetos, a gente precisa de massa crítica, a gente precisa de material humano, de pesquisadores em graus distintos. Por exemplo, mestrandos, doutorandos, pós-doutores, que já têm uma maturidade diferente. Então, nessas linhas de financiamento, não só o material o permanente, o equipamento, os insumos, mas também o financiamento das bolsas de pesquisa, que auxilia muito no processo, sem dúvida. Isso ocorre, Marcos. Legal. Então... Bom, a gente está falando dessa questão de pesquisa, eu queria falar um pouco da sua atuação, da sua área. A gente já conversou em outras oportunidades também, eu me lembro algo que me chamou muita atenção, uma pesquisa direcionada, a gente brincou a questão da memória e tal, mas direcionada ao Alzheimer também. Eu queria que você falasse como é que está isso, porque na época, e acredito que a gente já conversou a respeito, sei lá, 8, 10 anos, ou se não mais, né? Por aí, eu acho que até, que a gente conversou várias vezes. Eu ainda nem sabia apresentar direito. Você lembra direito? Não que eu tenha melhorado. Não, a gente conversou mais de uma vez, realmente. Não sei se faz tanto tempo assim, da última vez que a gente conversou a respeito. Mas esse é realmente um dos temas com o qual eu trabalho há mais de 30 anos, vamos dizer assim. Lá desde a Unifesp, onde eu fiz basicamente toda a minha formação de pós-graduação, até faz 26 que eu estou em Marília, para você ter uma ideia. Então, 26 para 27. Então faz bastante tempo. Você vê que minha memória ainda está boa. Agora, é uma das linhas de pesquisa, das linhas de frente que a gente vem trabalhando. Eu acho que é mais no sentido de somar, de colocar um tijolinho na obra, porque é isso que acontece, para a gente entender melhor os mecanismos de desenvolvimento da doença e tal, né? É uma doença muito séria, a gente vai falar que acomete em geral indivíduos com mais de 65 anos. O número está aumentando porque a expectativa de vida também está aumentando. A população está envelhecendo mais. O investimento é muito grande nos países, principalmente desenvolvidos, no sentido de pesquisas que cheguem à cura, hoje não existe.
Eu não sei se vai existir um curto período de tempo, mas existem alguns fatores preventivos, depois a gente pode comentar. Mas assim, as pesquisas elas avançam por todo mundo, no sentido de tentar delinear cura, mas ao mesmo tempo de trabalhar com algumas frentes, já que a gente não tem essa parte, porque é muito complexa, é muito diversificada, as causas são inúmeras e não tem uma assim, né? Vamos supor, fazer uma analogia com diabetes. Não é tudo muito bem definido. Não né? não é. E é complexo, altamente complexo. Só que é uma doença muito triste, né? Porque a gente sabe qual é o fim. Extrema. A família, ela sofre muito mais do que, né, às vezes, em alguma fase, do que o próprio paciente. Não tenha dúvida. Né? E, então, é muito difícil monitorar tudo isso, sabe, Marcos? E está aumentando realmente cada vez mais. Muito complexo. Eu falei na questão, não sei se você quer tocar, mas eu acho que é importante até para quem está nos ouvindo, na questão preventiva. E hoje a gente tem muitos estudos nessa... Eu não olhava muito, sabe, com muito cuidado para isso, não. Porque assim, o grande, não é jargão, mas isso já foi comprovado. Do seu ponto de vista preventivo para a doença de Alzheimer, é exercitar o cérebro. Então, assim, e eu tenho vários pacientes lá na Unifesp que a gente atendeu e, sim, confirmava essa premissa. Então, por exemplo, tinha gêmeos, a gente estudou pares de gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos. Onde uma, vamos supor, que era enfermeira padrão, ela não desenvolveu a doença. A outra, que era do lar, desenvolveu, faleceu antes, e ainda 2 cuidadores que já tinham idade faleceram ao longo da evolução da doença. Um infartou, o outro com AVC. Então, quer dizer, porque a carga é grande. Então, quer dizer, são gêmeos idênticos, mas essa que era a enfermeira padrão... Trabalhou o cérebro diferente, isso produziu alguma coisa que ainda não se sabe também o que é. Se sabe assim, não é que ela, por ter o arcabouço genético e tal, mas por exercitar o cérebro, deixará de desenvolver. Mas vamos supor, se ela tivesse que desenvolver com 70 anos, ela vai desenvolver com 80, 85. Então, posterga. Isso você já tem estabelecido. Está bem delineado. Bem delineado. Que você consegue hoje, através dessa ativação do cérebro, retardar a evolução da doença. Esse é o termo correto, você colocou. Quer dizer, você vai ter, mas ela vai ser tardia. Mas veja bem, até pode ser que ela venha a falecer antes por outra causa. Sim. Mas os desenvolver o Alzheimer com aquela evolução, você consegue retardar isso hoje. Consegue. Só que hoje, esse cenário ele foi ampliado. Até tem um vídeo de uma reportagem, legal você rodar depois, porque essa informação... Se você puder até na hora... Quer colocar eu acho interessante. Vamos colocar então, porque vamos esse vídeo fala da... Eu vou... Você vai colocar... Vamos esperar um pouquinho. Eu já vou dar o start pra gente colocar, mas assim, ó. Agora parece que essa nova... Eu posso chamar de descoberta, porque assim, Marcos, eu já vi muita coisa tanto na parte científica quanto na mídia. Tá. Cada dia sai uma coisa nova, isso ao longo de 26 anos, não sei nem te numerar mais de 26, mais de 30 que eu trabalho. Eu não sei nem te numerar quantas vezes saiu assim, isso aqui previne, é verdade. Isso aqui ou isso faz mal, ou isso prejudica. Mas essa que os pesquisadores estão desenvolvendo agora, e depois eu queria, por favor, que você mostrasse, porque é bem informativo, curto. Inclusive o neurologista que está falando no vídeo, aqui brasileiro, Paulo Bertolucci, com quem eu trabalho em São Paulo, na Unifesp. Mas é assim, ó, eu acho muito, muito interessante, porque você falou, e eu estava comentando, por exemplo, a gêmea aí, que pode desenvolver mais tardiamente, ela pode falecer de outra causa. Isso que eu vou colocar para você agora, pode ser preventivo também para essa outra causa. Causa X, que é o seguinte, são alguns pontos. O exercício, ele não é mais agora só mental. É o exercício físico. O exercício físico. Bom, que já é bom para tudo, né? Tudo. E agora... Não, então, aí não é... Mas para Alzheimer, o vídeo depois vai mostrar exatamente a história. Então, esse é um ponto. Eu não vou relatar aqui qual que é, para depois o pessoal ver.
Então, a questão do exercício físico, principalmente ali depois dos 50, 55 anos, se tiver já acostumado a vida inteira, mais ainda. Mas isso daí dá uma diferença muito grande. O segundo, a gente já conhece. Alimentação saudável. Sim. Eu queria deixar claro aqui que a alimentação saudável, olha, os nutricionistas vão ficar bravos comigo. Ela não é também só legumes e verduras. Ela também tem que ser algo que te dê prazer. Então, assim, eu tô falando que não é a minha área de expertise, mas de certa forma não é minha formação. Mas eu trabalho com isso, estudo. Não é pecado comer um lanche do McDonald's, eventualmente, ou fazer um churrasco, ou tomar uma cerveja. Não. Agora, desde que você se contenha. O churrasco eu achei que fosse. Você nunca mais me convidou para o churrasco da sua casa? Convida a hora que você quiser. Você sabe que é só aparecer. A gente combina. Carne tem, congelado, dá um jeito. Marcos, então, esse é um outro ponto, né? Alimentação saudável. E a terceira é mais difícil. São 3 pilares. Minimizar o estresse. Atividade física, alimentação saudável e minimizar o estresse. É a mais difícil. Que é a mais difícil. Muito embora você conseguindo essas 2 primeiras, a tendência desse terceiro... Exatamente. Agora que eu já falei, mas me contive muito para não contar o que vai falar esse curto vídeo, vamos lá. Vamos assistir. Eu acho que é legal. Então vamos assistir. Se liga aí nesse vídeo que, aliás, saiu no Fala Brasil, né? E você vai conferir aqui e a gente volta na sequência. Vamos lá. Agora veja essa notícia. Um homem de 55 anos foi ao médico, fez vários exames e descobriu sinais de que poderia desenvolver precocemente o mal de Alzheimer. O médico então recomenda que ele leve uma vida um pouco mais saudável, sem tantos estresses, com mais exercícios, com uma alimentação saudável e boa qualidade de sono. Bom, 14 meses depois, esse homem descobre: os sinais da doença desapareceram. A novidade dá esperança, claro, aos que tentam atrasar o desenvolvimento dessa doença. A descoberta veio deste centro de pesquisa da Flórida, nos Estados Unidos. O Dr. Richard Isaacson se surpreendeu com os resultados dos exames feitos em um paciente de 55 anos. Ele tinha uma característica genética que pode aumentar o risco de desenvolver a doença de Alzheimer em pelo menos 10 vezes. A mãe dele morreu por causa do avanço da doença aos 70 anos. Amostras de sangue colhidas dele em janeiro de 2023 mostraram que havia uma grande quantidade de genes que indicam sinais reveladores da doença no cérebro. 14 meses depois, a expressão destes genes praticamente desapareceu. Não foi resultado de nenhum medicamento revolucionário. O paciente dos Estados Unidos tomou suplementos alimentares e intensificou as atividades físicas. Foi adicionado à rotina dele treinamento de força 3 vezes por semana, caminhada, corrida e exercícios intensos de bicicleta. Além de reduzir a probabilidade de ter Alzheimer, ele perdeu 21 quilos e tem menos chance de ter um ataque cardíaco. Este neurologista brasileiro afirmou que a classe médica no mundo todo está empolgada. É possível mesmo diminuir o risco de Alzheimer por meio do estilo de vida saudável e de intervenções médicas, especialmente quando iniciadas precocemente, antes que ocorram danos maiores? Esta descoberta dos Estados Unidos pode trazer respostas. Esse tipo de coisa mostra uma outra coisa, uma outra possibilidade de tratamento, que é você tentar inibir a expressão desses genes de risco para a doença de Alzheimer. O Alzheimer não tem cura. O que se busca hoje é retardar o avanço da doença, que é progressiva e em níveis avançados destrói a memória e afeta funções mentais importantes. Quem mantém uma rotina ativa já tem uma série de benefícios. O Maurício tem 52 anos. Ele não sabia desta novidade, mas há muito tempo se mexe para manter também a mente em forma. Além disso, tem um sono equilibrado, um sono de 6 a 8 horas por noite. Cuido da alimentação, uma alimentação balanceada, equilibrada, saudável. Tudo isso com acompanhamento de profissionais. Já o Marcelo tem 51 anos e é fotógrafo. Pratica futevôlei com os amigos e dá aulas de voleibol.
Há 12 anos, encontrou no esporte mais uma razão para viver depois da morte de um filho que teve leucemia. Ele pratica exercícios todos os dias para ainda ter muito tempo ao lado da outra filha, a Maria Eduarda. Isso aqui é sensacional. Eu indico para qualquer pessoa que, se não for aqui, que procure algo, qualquer outra coisa que você faça te deixa melhor. Seja uma atividade brincando com a sua filha. Ele ficou sabendo da novidade que veio dos Estados Unidos. E agora sim que eu vou continuar treinando. te deu mais motivação. Agora com certeza eu não paro. Enquanto os estudos sobre Alzheimer avançam, manter relações sociais, deixar o cérebro ativo, aprender sempre algo novo, se alimentar de forma saudável, praticar atividade física e cuidar das doenças pré-existentes são recomendações que podem retardar a doença. Que interessante, hein, Spencer? Interessante. Você vê, parece ser algo isolado, mas não é. Então a gente tem estudos hoje na literatura científica que trazem, né, e é muito legal você olhar para isso, quer dizer, que trazem esses, como você colocou bem, essas duas frentes já de muito tempo. E é muito difícil você se disciplinar, etc, etc. Mas não para Alzheimer, para infarto agudo do miocárdio, para AVC, para qualquer outro mal que tá. Quer dizer, quando você tem uma vida sedentária, você não se alimenta bem, a gente sabe qual que é a Você vê que o rapaz da entrevistada ali, ele mencionou, ele falou assim, né? Pô, eu já fazia por outros motivos. Agora é que eu vou mais mesmo, agora é que eu vou otimizar. É motivacional, né? Muito interessante, muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria ver esse vídeo. Porque o primeiro depoimento que você ouviu ali, o primeiro, ele era alguém que foi ali pesquisado, percebeu-se que ele tinha já essa predisposição e tal, e já teve... Agora, a gente não tem acesso com facilidade a esse tipo de exame também, né? Saber quem tem predisposição. Então não vamos arriscar, de qualquer forma já vamos prevenir. Exato. A gente faz algo desse tipo, que é outra frente, quer dizer, nos Estados Unidos, na universidade onde ele foi atendido, etc., eles têm um know-how para fazer isso com muita facilidade. E recursos. Aqui, nós até fazemos, a gente tem colaboração com grupos do Canadá, com grupos de fora, mas é sob o ponto de vista de pesquisa. A gente estuda o cérebro aqui de pacientes com Alzheimer, a gente importou do Canadá, que assim, sob o ponto de vista do que está colocando aqui, que é a expressão gênica. Só que, Marcos, essa é assim... Para a gente estudar, a gente tem aí uma amostra de mais de 100 pacientes nessa, né, com partes do cérebro, partes funcionais. O investimento é muito pesado, do ponto de vista de pesquisa. Lá, eles fazem de rotina isso. Pois é. Então é muito difícil. Então aqui, por exemplo, falar, gritante, não, vai lá no Spencer. Não é assim. Ele não vai fazer. Mas ele sabe que existe, sabe que dá para fazer, mas... A gente faz essa questão da expressão e são alguns genes, não é o gene da doença. Mas você falou bem. Eu acho que isso é muito, muito interessante a gente frisar que, assim, eu não preciso saber se a expressão dos genes que estão relacionados à doença diminuiu. Até porque todos esses pilares vão te favorecer numa série de doenças, não necessariamente o Alzheimer. Exatamente. Então eu tenho certeza que a mudança de mentalidade, principalmente de qualidade de vida... eu acho que você falou bem, resume, qualidade de vida. A gente precisa entender esse conceito e aplicar na vida, né? É verdade. Porque a gente ouve tanto, né? Qualidade de vida, qualidade... E isso não é de hoje, hein? Já vem de anos aí, as pessoas falando, médicos, pesquisadores, enfim, todo mundo, olha, qualidade de vida, precisamos pensar na qualidade de vida. E todo mundo fala, quero melhorar minha qualidade de vida. Mas você vê que na prática... Né, a gente ainda peca muito com isso. Muito. Eu estava conversando com um amigo meu semana passada. Uma conversa informal e a gente ainda estava fazendo esse paralelo, né? Sim, não precisa ir muito longe, né? Do nosso ritmo de vida hoje. Sim. E eu estava contando para ele que assim, o meu pai era barbeiro, né? Não está mais aqui, faleceu. Ele era barbeiro e o salão da barbearia dele, na barbearia, ficava colado à casa. Se for um salão, ele vai falar, salão. Não fazia festa, não. E aí, ele cortava cabelo, sei lá, até 6 horas da tarde, eu era pequeno, me lembro muito bem disso. Ele fechava a porta do salão, entrava, e ali, né, jantava todo mundo junto.
depois ia assistir TV, ia para a área lá, colocar as cadeiras, né, na varanda ali. Então, quer dizer, o ritmo, quando não eventualmente saía para casa de um parente, mas o ritmo de vida era esse. Você sabe, do interior, isso do interior. Mas não importa. Apesar de eu ser bem mais novo que você, mas eu ainda vivi essa. Não, eu vou pular essa parte. Interessante, tá ali, ó, pau a pau. Mas enfim, hoje a gente fala, pô, o dia 24 horas não dá para fazer tudo que. Então, eu sei, isso natural, parece que o dia tá mais curto. Sim. Naturalmente, isso a gente vê acontecer. Mas eu vou ser muito duro agora, Marcos. A gente não faz nada para mudar isso. Não faz, exatamente. Quando se faz, você é um ser estranho quando você fala isso no trabalho. Quando você vai falar, que isso, Marcos? Você vai parar agora, 6 horas da tarde, que nem meu pai fazia na barbearia? Ele vai falar, não tô entendendo. Você nunca crescer, né? Você fala, o que você tentou? Você precisa conquistar o mundo. Para, né? Então, é verdade. Hoje, a gente, infelizmente, a gente vai mais contramão. Mas aí você vai. Aí é uma seara muito gigantesca, cara, pra gente entrar, sabe? Porque assim, vamos pensar, quando você fala nesse tempo do seu pai ali, com a barbearia, com essa rotina ali do almoçar junto, jantar, tal, ter os horários pré-definidos, estabelecidos e tal. Os filhos, por exemplo, ou você usava conga ou você usava quichute. Verdade. Né? Não, você tem razão. Você entende? Então, assim, você não tinha o Nike, o Adidas... Os costumes estão completamente diferentes. Eu tô dando um exemplinho, tá? Então, vou falar uma coisa só, assim. Então, você precisava muito pouco para ser feliz. Hoje parece que você precisa de um monte. Quando, na verdade, isso é algo que foi impregnado na gente, mas... Você tem razão. Isso também é um dos motivos. E é uma mentira, para quem está nos assistindo, é uma mentira isso, porque, assim, na verdade, essa correria, essa busca frenética pela conquista te leva para uma qualidade de vida ruim, que vai produzir diretamente doenças que nós estamos falando aqui, que a gente roga a Deus para que a ciência avance com a solução, quando na verdade nós não fazemos nada para impedir que ela se manifeste. E que todas, Estou falando demais, eu vou deixar você... Não, por favor, me perdoa, viu? É que você me deixa motivado eu fiquei de conduzir um pouco essa questão. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar. Você está ofuscando um pouco, você vai me desculpar. Eu vou segurar, então. Eu tô brincando, brincadeira. Não, é que você estava falando, é que o papo, a conversa vai empolgando e é muito interessante. Porque eu paro para ver muito essa questão do comportamento humano, é algo que me chama a atenção mesmo, a partir da minha vida, tá? Mas sabe que eu já tentei desacelerar um tempo. Não, mas eu acho que todo mundo já tentou. Depois, quando eu percebi, eu já estava de novo, e aí Mas é algo que eu tenho me policiado. Então, a gente tenta. Mas, por exemplo, né, eu que estou na área médica, na área da saúde, mas você também que está dentro, e aí se você pegar aqui na rua, vamos fazer um questionário, uma entrevista e ver todo mundo por uma via ou por outra. Se você pegar um cabeleireiro hoje, ele vai falar, não dá. Eu paro 8h30, 9 da noite. Porque se eu parar 6, o outro tá aberto até as 9 e o outro pega tudo. E vai nessa questão mesmo que você falou. A concorrência, se ela não parar, você não para também. É isso aí. E quem é que uma bola de na neve, época, como é que era o nome do seu saudoso pai? Benedito. Quem disse que na época do seu Benedito não tinha também o seu Cícero ou o seu José com o salão dele lá que fechava às 6 também? Todos fechavam às 6. O comércio fechava às 6. Então, assim, mas não mudava. Mudava a qualidade de vida. Porque você falou bem, nós vamos... Marcos, é duro a gente entrar nesse negócio. Ó, por onde a gente foi. Mas temos que entrar. Porque assim, ó, a pergunta é a seguinte. Você vai deixar para quem? Tudo bem, você pode... o legado são os filhos, é a família. E você vai viver como? Com tantos amigos que a gente já perdeu. Não vê o caso, mas nós estamos falando de saúde. Sim. Subitamente, que nem se deram... Agora, assim, eu preservo um pouco isso. Eu tento, mesmo no meio da loucura. Agora, não é uma questão... Eu costumo falar sociocultural... que hoje prevalece. Você está fora da curva. Se você tiver essa mesma vivência, ideia, se a gente estiver aqui numa conversa de amigos, como nós estamos agora, e você mencionar uma coisa, eu quero contestar, porque vocês estão todos errados.
Eu paro às 5, eu vou embora para casa, eu fico com os meus filhos nem vão estar em casa, né? Isso é fora, Marcos, isso é completamente fora do contexto, e você falou bem, ao longo dos anos, isso praticamente se tornou uma rotina na sociedade. Um amparo tecnológico, hoje, que a gente tem, que vem tanto para o bem quanto para o mal, né? É algo que, assim, você não desliga. Você não desliga do celular. Você não desliga do corpo. Quer dizer, eu tô aqui, você está falando, eu tô querendo buscar um dado mexendo, aqui. Mas pode mexer. Mas é verdade. Não, eu deixo. Então, aqui no podcast. É até interessante, porque eu tô tentando buscar um dado aqui que eu queria questionar. Não achei, mas só que é um detalhe. Se eu não tivesse ele, se ele não existisse, ou se eu tivesse deixado ele de lado, tudo bem. Rapaz. Também, entende? Você já parou pra pensar nisso? Já. Eu vou contar uma história pra vocês. Conta. Cara, é muito, muito interessante. Vou voltar a pesquisar. Vai, mas presta atenção no que eu tô falando. Eu participei em 2002 para 2003, eu estava na diretoria do Hemocentro aqui, em Marília. Participei de uma reunião no HC, no Hospital de Clínicas de São Paulo, um evento, na verdade. E um senhor muito grande hematologista, pesquisador na época, ele foi dar uma palestra assim, era a palestra magna, do evento. Aí ele subiu lá no púlpito, começou a conversar, a falar, e ele estava com o celular na mão, o celular começou a tocar. Alto, Marcos, alto. Do palestrante? Do palestrante. Aí ele tinha falado uns 5 minutos. Aí a moça foi lá, mexeu e tal, mas na época até não tinha essas naves que tem hoje. Daí ela mexeu um pouco, ele continuou conversando, deu mais uns 10 minutos, tocou de novo. Aí ele chamou a mocinha, entregou, falou, leva daqui, por favor, leva esse negócio. Aí ele voltou e falou assim, veja, esse aparelho que eu dei para a mocinha, ele veio ajudar a ter um monte de problema que eu não tinha antes. E é verdade. Um monte de dor de cabeça que eu não tinha antes. E aí você para pensar. Facilita em várias frentes, de várias formas. Até na minha área, que é a área da saúde. Muito, muito. Mas só que é algo que a gente não se livra. Né? Então... mas nesse sentido, até aproveitando essa questão do celular, a gente teve um avanço importante agora, né? Com as escolas... Lindo, né? Isso tá fantástico. Muito legal isso. Tem gente que ainda bate, retrocesso, não acha. Não é. De forma alguma. Mas sem entrevista, você fala assim, né? Até teve a molecada falava, mas o que você acha que foi o principal? Eu falei, eu não conhecia várias pessoas da minha sala, vários amigos. A gente teve a oportunidade de conversar. Mas você sente falta? Sinto muita falta. Ele falou, do quê? Quem estava entrevistando. Se tiver, sei lá, se minha mãe precisar conversar comigo. Ela falou, mas ela pode conversar com a diretora da escola e a diretora conversar com você. Mas eu sinto bastante. Mas você acha que foi uma iniciativa boa? Foi uma iniciativa boa. Falei, o que mais que vocês fazem? A gente corre. Corria no intervalo. E aí a gente começa a desfrutar exatamente daquilo que a gente estava falando aqui. Exatamente. E a gente deu essa desviada toda, mas para falar da importância de a gente repensar. Acho que é um nosso papel também, através da comunicação, né? Tentar passar esse conceito para as pessoas. E a partir dos nossos exemplos também, claro, não adianta, né? Só faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí não adianta. O Spencer, a gente está já caminhando para o final aqui, mas então, retomando essa questão dessas pesquisas e até lembrando do vídeo aí que a gente falou, isso está muito bem estabelecido, né? Que essa qualidade de vida, pensando nesses 3 pilares que você trouxe aqui, que é alimentação, atividade física e a diminuição do estresse, isso faz com que você não desencadeie, não só que você retarde, na verdade, a evolução do Alzheimer, como evita uma série de doenças. Isso é ponto. Sim, há muito tempo. E, Marcos, eu nem queria entrar muito nesse mérito, porque é muito mais ampla a discussão. Veja, a gente trabalha em algo um pouco mais a fundo até do que nós estamos conversando aqui, né? Não vai dar tempo, não vou comentar. Mas se essa prática já fosse assimilada e se a gente tivesse evoluído tanto por esse caminho de vida sedentária, né?
A própria pandemia do Covid seria diferente. Seria outra, né? Não tem dúvida nenhuma. Eu achei... Você pegou uma população subestimei. tipo sedentária, né, cara? Eu subestimei. O maior índice de óbitos aqui no HC, a gente tem esses dados, nós não publicamos, não. Foi de obesidade, tá? O maior índice de óbito por Covid foi de obesidade. Obrigado. Então, esse é um ponto. E assim, se a gente pode, eu sei que a gente caminhou por um outro coisa, né, fizemos paralelos, mas assim, talvez mudanças radicais, voltas, você deu exemplo, eu dei exemplo, talvez a gente não consiga, mas hoje, se a gente conseguir, para todos que estão ouvindo a gente, se a gente conseguir estabelecer dentro da lógica, eu não sei qual o horário do dia, mas dentro dessa lógica, a caminhada, eu não posso ir na academia, não quero, não gosto, tudo bem. Nadar, qualquer coisa, um pouco por dia, mas não dá, por dia, todo dia não dá, tá bom, que seja, mas se a gente conseguir mesmo com essa vida louca e pensar um pouco mais em otimizar, para quem não se preocupa com isso, se preocupar um pouco mais com a questão de alimentação, tá? Eu tenho certeza absoluta que, vamos falar individualmente, para não falar da comunidade, individualmente, essa pessoa, ela vai estar se beneficiando de tal forma que ela não tem a mínima ideia. Porque não é imediato. Não é assim, você parar, quem está fumando, fala assim, você vai ter um risco tal, você tem que parar agora. Não é isso. É você adaptar o seu cotidiano, adaptar a sua vida. Nós não estamos falando do seu Benedito, meu saudoso pai, fechar a porta e entrar. Mas nós estamos falando de você ter a boa vontade, o bom senso e instituir um pouco isso na sua vida, né? Você vai melhorar. Você pode passar mais tempo da sua vida com seus filhos. Você pode ficar mais tempo aqui no planeta com seus filhos, né? Com a sua família. E você pode desfrutar de muitas coisas boas. Então, e quanto antes de começar, mais menos você sofre com a adaptação, né? Não adianta você deixar, quando eu tiver 50 eu vou fazer. Pois você vê aqui no vídeo que a gente colocou, né? Tem lá a idade, quem já tá fazendo, mas alguns deles já estavam fazendo há muito tempo. Então, aí quando vê a boa notícia, fica melhor ainda. Melhor, né? Aí que eu me motivo mais. Então, isso realmente é muito importante. É um recado, sabe? Escuta, uma outra coisa que eu não posso deixar de te perguntar, aproveitando que você tá aqui, que você também teve muito tempo estudando a questão das células-tronco. E como é que anda essas pesquisas, hein, Spencer? Tem algumas, em algumas áreas. A gente tem uma expectativa muito grande nisso, né? É assim, Marcos, entra um pouco nessa questão não só de investimento, mas burocrática também, depois da pandemia, porque assim, a gente está acostumado não só, o mundo está acostumado, mas na nossa prática diária, assim, se a gente tá tudo caminhando, mas eu tenho um problema, esse problema vira o foco. Pode ver. A gente não consegue abrir o leque. Não consegue. Isso em todo lugar, gestão, em todo canto. Eu costumo colocar isso. Mas, é assim mesmo, Spencer, né? Mas, normalmente... Então, o que era, e a gente conversou sobre esse tema também no Conexão, antes da pandemia. Sim. Depois da pandemia, isso se tornou muito mais difícil ainda. Mas tem vários protocolos, né? Doenças neurológicas, por exemplo, Parkinson, que estão andando muito bem no exterior. Questão do diabetes também. Com algumas leucemias... Tem, né, eu não vou falar termo científico aqui, mas alguns avanços dentro dessa área de terapia celular que estão salvando muitas vidas, só que, infelizmente, ainda, quer dizer, na minha maneira de ver, muito timidamente, né, a gente poder. Mas eu não mudo nada do que a gente falou antes, em termos de perspectiva também, continua sendo uma perspectiva muito positiva, aí sim, para cura, para manutenção de alguns indivíduos. Eu podia falar um monte de patologias, com o uso desse modelo, desses tipos de células-tronco. Então, caminhando, eu continuo envolvido ainda aqui com a Síntegra do Grupo Jato. A gente tem projetos nessa linha, inclusive com visualizando o produto no mercado, etc., mas não deixa de ser uma grande perspectiva. Tiveram avanços? Sim, mas não como esperado, infelizmente.
Ó, a gente tá para concluir aqui, mas pena, tá tão bom. Você vê, eu falei que passava rápido e na verdade, quando a gente percebe, você falando de pesquisa, dá para perceber assim, essa coisa da pesquisa tá em você, né? Você não consegue imaginar, você só quer que ela evolua cada vez mais, né? É algo que... Isso vem de muito tempo, né? Na época da faculdade, assim, eu sempre vislumbrei para isso, graças a Deus, a gente teve uma... Né, tá ainda caminhando numa carreira, né, muito positiva. Eu acho que assim, o maior prazer mesmo é você formar pessoas. Isso eu tive a oportunidade de orientar vários doutorados, mestrados, assim, de passar essa questão de pesquisa e tal. Então, um professor meu de faculdade, ele falava assim, Spencer, e assim, a gente admirava muito o professor Krieger. Ele falava, olha, a parte material, alguém, um dia, tudo que você fizer pode te tomar, mas o conhecimento não. Então assim, passe. Mas passe com vontade, porque isso é legado. Então assim, eu acho que esse é um ponto, eu aprendi assim. Agora isso tá muito ligado com a parte de pesquisa. Sim. E assim, né, os desafios, Marcos, são muitos. Mas assim, isso daí é uma coisa, assim, não é uma coisa monótona, né? É muito dinâmico. Muito. Então, cara, isso tá na veia, meu. Tá. Às vezes a gente demora um pouco mais para ter resposta. E é legal também porque coloca a cidade e a instituição em evidência, né? E aquilo que eu termino falando sobre isso. Você acaba sendo pioneiro, tá na vanguarda. Isso é sempre muito bom, tá na dianteira das coisas, né? Ou pelo menos tá junto, né? Sim. Não tá para trás. Sim. A gente não faz porque tem muito dessa visão. A gente tem que olhar para a comunidade. A gente não faz... para alcançar destaque, isso é a consequência. Você vê a necessidade... Exato, mas a gente vê, assim, que é importante. Se a gente tivesse mais apoio, eu não estou lamentando. Estou falando o Brasil de uma maneira geral, estou falando o Estado e Marília. Lógico que a gente teria mais frutos para colher, não tem dúvida. Geneticista Spencer Luiz Paião, muito obrigado, doutor, pela presença. Sempre uma honra conversar com você e ter a sua amizade, isso é muito bom para mim também. E jogar bola com você não, porque tanto eu como você, a gente abandonou os gramados. Já faz tempo. Mas uma atividadezinha física de leve tamo também, né? Faz 28 que eu faço natação, pratico. Parabéns, então, não é. E, Marcos, não é casa de ferreiro, espelho de pau, não. Não, a gente tava falando, porque, assim, eu vou falar bem a verdade. Não é tanto pela questão física, é mental. Para mim é mental. Eu sempre, a vida inteira a gente jogou bola junto. Sim. Né? Mas eu hoje... No meu dia a dia, se eu não fizer, eu não funciono. O cérebro não vai. Eu não consigo, eu me irrita, eu fico... É verdade, cara. Tá vendo? Você já combate o terceiro pilar, o primeiro, né? Que você falou, que consequentemente, já vai. Mas se quem tem que agradecer sou eu, a gente tem que colocar, né, faz vários anos que você começou aqui com o podcast, eu tinha falado, poxa, você não vai me convidar? Foi no encontro no supermercado que eu falei. Multimídia, eu sou multiplataforma. Então, assim, você não estava aqui, mas você estava em outro programa. É verdade. Estamos sempre juntos. Estamos juntos. Mas, assim, eu prezo muito pela sua amizade. A gente realmente é amigo de longa data. Né? A gente já passou muitas coisas juntos. Né, verdade. E é um prazer muito grande te ver crescendo, inovando. Nós temos algo em comum, algo muito em comum, que são filhos querendo dar susto na gente, é verdade, né? Na infância. Nossa, e sustos significativos. Não são sustinhos, não. Dr. Francisco Agostinho que fala. Que eu diga, é isso mesmo. Mas legal, isso. Obrigado, Spencer. Eu que agradeço. Grande abraço a todos, a você também. Legal, e agradecer a você que nos acompanha até aqui, pedir para deixar um like aí, deixar um comentário, enfim, fique à vontade, e agradecer aos nossos patrocinadores, a Planos Prever, planos pensados em você, junto com a Cliniprev, também com a gente o Esmeralda Shopping, que tá lá com o seu Natal tudo azul, tá lindo o Natal do Esmeralda, hein? Vai para lá, não perde essa oportunidade. Colégio Água Viva, também conosco a presença da Ventilador e Casa, a Casa Viva Melhor, móveis planejados Simoneto e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Dá um like aí, compartilha para geral, ótima noite e até a próxima com mais um Hoje Tem Conversa. Tchau. Tchau, tchau.